Edson Arantes do Nascimento, Pelé, a lenda, rei do futebol. Não importa como você o chame, o que importa é que ele foi um dos maiores jogadores de futebol que o mundo já viu. Oi, curiosos, tudo bem? Aqui quem fala é a Mi. Antes de entrarmos em campo, eu vou pedir para você deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação, pois hoje nós vamos falar dele, o Rei Pelé. Edson Arantes do Nascimento, mais conhecido como Pelé, nasceu no dia 23 de outubro de 1940, na cidade de Três Corações, Minas Gerais. Pelé sempre teve contato com o futebol, pois seu pai, João Ramos do Nascimento, mais conhecido como Dondinho, era jogador de futebol. Seu pai jogou em vários clubes, dentre eles Atlético Mineiro e Fluminense. Foi ele quem ensinou Pelé a jogar futebol. Mas Pelé não teve uma infância de um filho de jogador de futebol, pois a família era pobre e passavam por certas dificuldades. Ainda criança, entrando na adolescência, ele jogou em uma equipe de futsal, participou de torneios. Mesmo sendo considerado muito novo para competir, foi o grande artilheiro das competições. Mas a grande oportunidade chegou em 1956, quando seu técnico do futsal, Valdemar de Brito, o levou para fazer um teste no time profissional do Santos. Logo em seguida, assinou o contrato. Após isso, já circulava a informação de que Santos havia contratado uma promessa do futebol. E em 7 de setembro de 1956, com apenas 15 anos de idade, Pelé estreou com a camisa do clube contra o Corinthians de Santo André e logo na sua estreia marcou o primeiro gol na vitória de 7-1. Após mostrar ser um ótimo jogador, teve a oportunidade de jogar como titular na temporada seguinte, em 1957. E mostrou que a oportunidade não foi em vão, se tornando o artilheiro do campeonato. E em menos de um ano de carreira profissional, foi convocado para a seleção brasileira. O ano de 1958 foi importantíssimo para o camisa 10 do Peixe, começando pelo primeiro título que ele conquistou. Com apenas 18 anos de idade, veio o primeiro título, jogando pelo Santos no Campeonato Paulista. Foi o maior artilheiro da competição e é até hoje o maior artilheiro da competição, tendo feito 58 gols em uma única edição do Campeonato Paulista. Em seguida, veio a segunda convocação para a Copa. Jogou a Copa de 58, onde marcou 6 lindos gols, e o Brasil, com a sua ajuda, ganhou a primeira Copa do Mundo. No ano seguinte, ganhou o torneio Rio-São Paulo, e em 1960, ganhou pela segunda vez o Campeonato Paulista. Título esse que concedeu ao Santos competir na Libertadores da América, porém, esse título só veio em 1962. Na sequência, Mundial de Clubes, onde o Rei marcou 3 gols contra o time do Benfica. Se ele conquistou o título da Libertadores em 1962 e o Mundial de Clubes em 1962, era para 62 ser um ótimo ano, certo? Errado. Na sua terceira convocação para a Copa, em 62, vindo de uma sequência de títulos, tudo parecia encaminhado para ele ajudar a seleção a trazer a taça da Copa do Mundo mais uma vez. Mas Pelé se lesionou na primeira fase da competição e acabou vendo o Brasil conquistar o bicampeonato da arquibancada. No ano seguinte, recuperado da lesão, ganhou novamente a Libertadores, conquistou o torneio Rio-São Paulo e a Taça Brasil, e o Mundial, que foi contra o Milan. Em 64, ganhou mais uma vez o Campeonato Paulista, onde marcou 34 gols, o Rio-São Paulo e a Taça Brasil. Ano após ano, o Rei acumulava títulos e mais títulos. A Copa de 66 chegou e, como ficou de fora da de 62, o Rei estava empolgadíssimo para ajudar a trazer o título. Porém,
o sonho do rei foi adiado novamente. O Brasil foi eliminado na primeira fase do torneio, com o rei marcando apenas um gol. Até 69 foram sequências de títulos, ganhando o Paulista em 67, 68 e 69. No dia 19 de novembro de 69, marcou seu 1000º gol contra o Vasco, no Maracanã. Em 70, foi a Copa do Mundo. A seleção brasileira tinha Zagallo como técnico. Pelé fez uma excelente Copa do Mundo e, nesse ano, se tornou o único jogador da história do futebol a ganhar 3 Copas do Mundo. E até hoje, o rei do futebol é o único jogador tricampeão mundial da história. Em 81, veio a sua despedida da seleção brasileira. Maracanã lotado, 138 mil pessoas nas arquibancadas para ver o rei jogar. Muitos títulos, muitos jogos, milhares de gols. Um time, Santos Futebol Clube. Em 73, conquistou seu último título com o Santos, no Campeonato Paulista, e se aposentou. Após anunciar a sua aposentadoria, Pelé recebeu uma proposta milionária, incomum para a época, do New York Cosmos, de 2,8 milhões de dólares por ano, o que na época significou ser o atleta mais bem pago do mundo. Jogou quase 3 anos pelo Cosmos e no dia 1º de outubro de 1977, em um amistoso entre Santos e o New York Cosmos, nos Estados Unidos, o camisa 10 jogou um tempo por cada equipe e marcou pelos americanos. Após uma carreira cheia de títulos e prêmios, o rei nunca havia conquistado uma bola de ouro, pois essa premiação tinha como regra premiar somente atletas europeus que atuavam em clubes da Europa, isso até o ano de 95. Por isso, Pelé nunca havia concorrido ao troféu. Apesar de fazer história no esporte com seus dribles, gols e títulos, o rei foi deixado de lado pela premiação, até 2014. Foi no ano de 2014 que Pelé foi convidado para a cerimônia e recebeu não 1, mas 7, sim, 7 bolas de ouro, uma espécie de prêmio honorário e correção histórica. Pelé é considerado o melhor jogador de futebol de todos os tempos, artilheiro com 1.281 gols. E foi o jogador mais jovem a vencer uma Copa do Mundo. Foram mais de 20 anos de um futebol que o mundo jamais irá esquecer. Obrigada, rei, e vá em paz. E se você chegou até aqui, eu vou pedir para você deixar aquele like, comentar e compartilhar. Obrigado e até a próxima.